Bom, nesse vídeo eu vou demonstrar como é feita a configuração do aplicativo para trabalhar com Security. Então aqui nós temos um aplicativo teste, tá? Observem que o único objeto que eu tenho dentro desse banco de dados é o formulário principal, que me carrega uma imagem aqui. E esse banco de dados, quando executado, ele abre automaticamente esse formulário. A primeira coisa que a gente tem que fazer com o nosso projeto é desabilitar qualquer configuração de start automático, exibição de formulários ou a macro AutoExec. Tá? Elas precisam ser desabilitadas para que o Security consiga fazer corretamente as configurações na aplicação. Então agora nós vamos para o Security. Vamos na opção Aplicativos. Vou utilizar a opção Configurar app. Primeiro eu escolho o aplicativo que eu quero configurar no meu projeto, tá? O aplicativo que vai fazer a segurança. Então escolhi aqui o CISPER, onde tem esses módulos de controle. Então vamos configurar. Ou seja, o Security vai transferir todas as configurações do CISPER para aquele aplicativo, para que ele funcione com a conexão no servidor para validar as informações desse aplicativo. Então vamos escolher aqui o nosso app. Aqui ele informa para desabilitar o AutoExec.bat e formulário de inicialização. Nós já fizemos isso, então vamos clicar em sim. Ele vai analisar e carregar as informações do aplicativo. Tá? Então aqui agora vamos determinar qual que é a base de dados, o back-end, qual que é o formulário que vai ser inicializado, aqui nós vamos voltar ao principal, e quantas execuções emergenciais. A execução emergencial é utilizada quando eventualmente o seu servidor fica fora do ar ou o aplicativo não consegue conectar o servidor por algum problema de proxy ou internet, e ele permite que a aplicação seja executada um número de vezes antes que ela seja desabilitada. Então vamos criar agora em configurar. A primeira coisa que ele vai fazer é um backup do aplicativo, do nosso front-end. E agora ele está inicializando as configurações. Então ele vai criar toda a estrutura necessária para o funcionamento do Security no aplicativo teste que nós definimos ali. Terminou a configuração. Ele vai me informar de alguns arquivos que eu tenho que mandar junto com a minha aplicação para executar a opção de update do Security. Tá? Então esses arquivos aqui, essas DLLs e essas OCX precisam ser encaminhadas juntamente com a aplicação. Então aqui ele já terminou de fazer a configuração. Aqui ele criou um backup da aplicação para a gente. E aqui a nossa aplicação está configurada. Observe que ele criou toda a estrutura de funcionamento para o Security. Os arquivos que vão ser necessários encaminhar junto com a aplicação. O aplicativo de update. E a configuração do nosso aplicativo propriamente dito. Então eu vou explicar agora um pouco o que o Security fez dentro dessa aplicação. Eu vou abrir ela com Shift pressionado. E aqui ele criou uma série de formulários e módulos, tá, para a configuração do Security. Aqui ele criou algumas tabelas
que ficam ocultas ao usuário. Tá? Então, ainda que o usuário venha em opção objetos de sistema e ocultos, essas tabelas que startam o processo do secret dentro da aplicação, elas não estão visíveis. Tá? Elas só ficam invisíveis através de código. Então, vou copiar esse código aqui para dentro da aplicação. Vou rodar ele. E nós vamos ter as tabelas disponíveis. Ele criou um conjunto de 4 tabelas. O secret config, que traz as informações da configuração da aplicação, como que esse aplicativo vai se comportar se comunicando no servidor. O regapp, que é a tabela que armazena as informações do usuário. O regmod, que recebe as informações dos módulos que foram habilitados para essa aplicação. E o regpub recebe as informações de publicidade. Tá? Então aqui agora nós temos as informações, a correta configuração do nosso aplicativo. Tá? Essas tabelas elas ficam ocultas, elas ficam no front-end. E agora nós vamos testar o funcionamento da configuração. Primeiro passo, nós vamos subir a licença do usuário. Então vou pegar o usuário Jefferson aqui. Aqui tem as configurações e os módulos que foram disponibilizados para esse usuário. Observe que a aplicação está habilitada para executar em um único equipamento, ou seja, com a chave do usuário e a chave do aplicativo, só pode ser instalado e executado em um único equipamento. Tá? Se eu quiser disponibilizar a aplicação em mais de um equipamento com a mesma chave, eu tenho que habilitar instalado em vários equipamentos. Então vamos salvar aqui e vamos subir o registro do usuário. Ok, subiu o registro da aplicação. E aqui agora nós vamos rodar o nosso MDB. Já inicializou o secret. Vou informar a chave de licença, mandar registrar e ele vai habilitar o aplicativo. Rodando o aplicativo novamente, ele vai checar as configurações do secret. Vai liberar a aplicação. Então observe que o próprio secret configura o novo formulário que vai ser carregado durante a aplicação. Tá? Então ele volta às configurações originais, que era o que eu tinha aqui. Então o secret aqui, o formulário de configuração, checa essa informação. Tá? Uma vez o aplicativo estando configurado, basta eu proteger da forma que eu achar melhor. Tá? Converter em MDE ou ACCDE, colocar a configuração de senha do projeto VB, a fim de impedir que o usuário tenha acesso à estrutura. Observe que aqui ele carrega os módulos que vão ser licenciados para o usuário, porque no secret eu posso controlar qual recurso que eu vou disponibilizar para o usuário.
e aqui eventualmente alguma publicidade que eu queira vincular ao meu aplicativo. Tá? Aqui nós temos o formulário que verifica o update, onde que ele é executado, você habilita para ele ser executado para que o aplicativo verifique se há atualizações na aplicação. Então, com isso, concluímos o processo de configuração da sua aplicação no Security.